a carta de Paulo aos Filipenses, né? Trabalhamos nela alguns meses aí, paramos por alguns momentos assim, né? De outras coisas que foram faladas, outras séries, né? Mas hoje, então, eu quero concluir a nossa exposição, né? Na carta de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos no Senhor, a carta da alegria, né? Embora tenha sido escrita na prisão, é uma carta que remete, que convoca, né? Para que a gente se alegre sempre no Senhor. E hoje eu quero ler com vocês no capítulo 4, versículos de 10 a 19. Filipenses 4, de 10 até o 19. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, Deus, e que não voltará vazia nessa noite. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Deus, que enfrentaram o frio, a chuva, para estar nesse lugar. Que o Senhor venha, Deus, trazer algo do céu sobre esse lugar. Deus, trazendo, né, discernimento da tua palavra, e que ela possa também, Deus, edificar a nossa vida nessa noite. Que sejamos, Deus, transformados de dentro para fora, no poder da tua palavra, Deus, que não voltará vazia. Ilumina, Pai, nossa mente, o nosso coração, para que possamos, de fato, Deus, ser edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja de Filipos, né, só para a gente dar uma pincelada, para trazer um pouco de contexto, né? Faz um tempo que a gente não prega nessa carta. Então, ela foi a primeira igreja que Paulo fundou lá na Europa. A gente vê isso lá no capítulo 16 de Atos, de 12 a 40. Então, alguns acontecimentos assim marcantes nessa ida de Paulo até a cidade de Filipos, né? Ali, Paulo pregou o evangelho e Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, tem o seu coração, o seu olhar aberto e ela se converte ao evangelho e toda a sua casa também é batizada. É também em Filipos que nós vemos ali Paulo, Lucas procurando um lugar para oração e uma jovem possessa de um espírito de adivinhação sempre vinha atrás deles, né, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo. Até que Paulo, né, se incomodou com aquela situação e expulsou o demônio daquela menina, né, e o que causou uma revolução na cidade. Pegaram Paulo, né, e Silas e os espancaram e colocaram eles na cadeia, e ali meia-noite, eles surrados, sangrando, eles começam a louvar e engrandecer o nome do Senhor, e acontece um terremoto, né, e as cadeias se abrem, e o carcereiro fica apavorado, pega a espada e quer se matar, e Paulo fala: ei, não se mata, está todo mundo aqui, né? Algo sobrenatural que aconteceu naquele lugar, alguns fatos, né, marcantes dessa cidade. Então,
Paulo, ele prega o evangelho nessa cidade e prontamente as pessoas aceitam o evangelho. Elas não só aceitam o evangelho, como também começam a ajudar a Paulo a evangelizar a cidade de Filipos. Eu já falei algumas vezes aqui, Paulo, além de fundador dessa igreja, além de ser um pastor dessa igreja, né, ele é um amigo deles. Então a carta ela tem esse tom de amizade, não é uma carta repreendendo algo, né? Exceto Sintique e Evódia, né? Que estavam ali com uma tribulação, com um descontentamento, uma rixazinha, né? Mas ele pede para que elas também deixem isso de lado. Então, além da amizade que os filipenses tinham com o apóstolo Paulo, eles também eram mantenedores, eles investiram ali financeiramente no ministério de Paulo. Então, vale lembrar que quando Paulo escreve a carta aos filipenses, ele estava o quê? Preso em Roma. Né? Então, os filipenses fizeram o quê? Mandaram Epafrodito para suprir, para ajudar, né, Paulo na sua necessidade, e junto com Epafrodito mandaram também uma oferta generosa para o apóstolo. Então, ao longo do seu ministério, Paulo, ele era itinerante. Em lugares ele trabalhava, em outros lugares ele era suprido, né? Mas ele foi alguém que passou por muitas privações, muitas dificuldades, né? Uma série de coisas ruins que aconteceram com esse homem de Deus, e ele aprendeu a viver, né? Através dessas perseguições, fomes, perigos, né? Então tudo isso gerou no Paulo, fez com que Paulo aprendesse algo, um segredo, que nessa noite eu queria que cada um de nós também começasse a buscar diante do Senhor, né? Que é o contentamento. Então Paulo, ele tinha alegria, ele era contente, satisfeito em Cristo. E hoje, então, eu gostaria de conversar com vocês, né, finalizando a nossa exposição aqui em Filipenses, a alegria do contentamento. Então, Paulo inicia o versículo 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira. Alegrou-se pelo fato de aqueles irmãos, né, suprirem mais uma vez a generosidade, né, o cuidado daquela igreja para com Paulo, né? Então ele fica feliz em receber essa oferta, né? Eles já haviam, né, abençoado ele outras vezes, isso fica claro, né, no versículo 14, quando ele fala, né, do capítulo 4, tá? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo não está aqui repreendendo esses irmãos. Então, era bem provável ali que eles estavam 10 anos sem se ver. Então, é diferente de hoje, né? Hoje a gente tem WhatsApp, hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem meios de comunicação, né? Que a gente consegue falar. Eu estava falando com a Cristina, lá da China, no WhatsApp com ela agradecendo ali a oferta das crianças, né? Em tempo real, falando com a Cris, lá da China. Falei com o Cícero hoje, primo do Gabriel, lá da Alemanha, né? Em tempo real, aquilo ali é algo maravilhoso. Só que no mundo antigo, eles não tinham isso, né? Então, para mandar uma carta, onde é que está Paulo? Né? Se ele estivesse pregando hoje, né, provavelmente ele estava no hype, né? As pessoas, uns estariam, né, jogando pedra nele, outros estariam buscando estar perto dele, mas no mundo antigo não era assim que acontecia. Então, é bem provável que eles não sabiam onde Paulo estava. E agora que eles sabem que Paulo está preso em Roma, né, eles agora se movimentam, levantam uma oferta e mandam alguém para ajudar Paulo nas suas necessidades. Epafrodito, que depois fica doente e tem que voltar, né, adoece, quase que morre, e Paulo envia novamente, né, Epafrodito para junto dos irmãos, dizendo: esse irmão aí, homens igual a ele, vocês devem honrar. Então, agora sabendo da sua prisão, localizamos Paulo, está preso lá em Roma, vamos juntar o pessoal, vamos fazer uma oferta generosa para abençoá-lo, né? No versículo 18, né?
Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível diante de Deus. Então, Paulo deixa bem claro que o interesse dele não era pela finança, não era pelo dinheiro em si, né? Daquilo que eles poderiam proporcionar. Então, a gente vai ver no ministério de Paulo que tem lugares onde ele trabalha. Na sua profissão, ele fazia tendas, né? Então, tinha lugares onde ele sabia que se ele ficasse para a igreja ali, ia gerar algum constrangimento, alguma coisa, então ele trabalhava. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 10. Né? O contexto que Paulo está escrevendo é o seguinte: Cristo está voltando e muitos pararam de querer trabalhar. Se ele está voltando, para que eu vou trabalhar, gente? Né? E não trabalhavam, ao invés de fazer algo produtivo, ia fazer o quê? Falar fofoca da vida dos outros, fazer coisa, né? Fazer coisas erradas ainda. Aí Paulo, nesse contexto, desses irmãos que aguardavam a vinda de Jesus, ele vai vir a qualquer momento, não trabalharemos mais. E Paulo escreve, né? Aos Tessalonicenses: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém nos imitar, visto que nunca nos portamos desordeiramente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor, fadiga, de dia e de noite, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para termos em vista e oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso: se alguém não trabalhar, também não coma. Isso é meio duro, né? Mas Paulo, ele era esse homem que sabia, né, onde ele poderia ficar, onde ele poderia estar, e ele, né, ele gasta literalmente a sua vida para pregar o evangelho e morreu sozinho, sem nenhum real, sem nenhum dinheiro, nada. Ele morre sozinho, os amigos o abandonam, ele morre decapitado numa masmorra em Roma. Então, esse homem, ele não está buscando, né, benefício para si, ele não quer se promover, ele não quer dinheiro de ninguém, ele quer pregar a Cristo, porque o viver, né, o morrer é lucro, né, pregar a Cristo, viver para ele. Para mim, o morrer é lucro, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Eu troquei as ordens, né? Então, o ponto de Paulo é justamente, né, a generosidade desses irmãos. Esses irmãos que entenderam que o evangelho também é uma questão onde é investido dinheiro para que a obra avance também. E ele não está atrás desse tipo de coisa, né? Ele deixa bem claro isso no versículo 11, quando ele diz que, né, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não estou procurando dinheiro de vocês. Não estou interessado que vocês podem me promover, me proporcionar. A minha intenção, o meu coração é de que de fato vocês conheçam a Cristo. É que de fato vocês vivam uma vida agradável diante desse Cristo. E Paulo, ele, né, no versículo 17, ele vai deixar bem claro, né, o que ele pensa a respeito desses donativos, né? Olha o que ele fala. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, aquilo que o evangelho gerou no coração deles era a preocupação de Paulo. Porque dizem, né, que quando a pessoa está comprometida de fato com o evangelho, com o reino, né, ela usa daquilo que ela tem para abençoar as pessoas. Eu trabalhava na Emplac, nós íamos de carro, eu mais 4. E o dos 4, para tu pegar R$1 dele, só se tu colocasse o dedo no lado dele, que desse para distrair e largasse, né? Era uma guerra para ver quem era mais mão fechada. Aí um desses 4 veio aqui na nossa igreja, né? Aí preguei aqui e ele ficou emocionado. Aí o outro dia fomos trabalhar na segunda-feira, eu falei assim, fulano teve na nossa igreja, ele ficou emocionado, ele assim, ele ofertou lá? Não, então não tocou no coração dele. E é verdade isso, tá? Então Paulo, né, estava suprido
e ele não colocou sobre a igreja nenhum peso, né? Não estava ali querendo ser pesado para a igreja, mas ele, né? A alegria dele, pelo fato dos seus filhos na fé entenderem, né? Que tudo vem de Deus. E se a minha vida de fato está diante de Deus, aquilo que eu tenho também serve para abençoar os outros. Né? Eu vejo as pessoas colocarem, hoje pararam mais, né? Mas já teve um tempo, né? As pessoas colocavam um adesivo no carro, lembram? Esse foi Deus que me deu. Mas você não dá carona para ninguém. Né? Não tira da garagem quando está chovendo. Ou tem que levar alguém no hospital, mas está chovendo, passei cera ontem. Mano, chama outro, chama o Uber. Né? Então as pessoas se apegam às coisas materiais e não usam isso em prol do reino. A alegria de Paulo é que os filipenses de fato entenderam isso e estavam gastando a sua vida para proclamar o evangelho, né, e doaram além da força para suprir a necessidade desse que pregou para eles o evangelho. Então, era algo, né, que seria agradável diante do Senhor e Deus retribuiria essa generosidade. Nós não trabalhamos com Deus numa moeda de troca, como muitas igrejas fazem. Né? Se você fizer essa campanha, se você ofertar tanto, Deus está obrigado a te ressarcir. Isso não é bíblico. Mas a lei da semeadura, isso é bíblico. Então, se você está fazendo algo para que alguém te abençoe depois, o teu coração está totalmente equivocado. Mas se você de fato, né, é alguém que generoso, alguém que abençoa os outros, as bênçãos também chegam na gente. Olha o que diz 2 Coríntios 9:6. Isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Né? Então, Paulo, ele viveu constantes privações. Então ele estava o tempo todo, né, gastando a sua vida, sendo perseguido, né, mais de 400 açoites nas suas costas ele recebeu. Então quando ele fala assim, eu trago no corpo as marcas de Cristo, literalmente ele trazia no corpo as marcas de Cristo. Ele sofreu naufrágio, ele foi mordido por cobra, né? Ele foi preso, ele foi apedrejado. E ele desenvolveu, né, ele aprendeu, né? E essa palavra, né, significa estar satisfeito. Eu estou satisfeito em Cristo, né? Então, essas situações, né, que ele vai dizer aqui, né, no versículo 11, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que situação é essa? O versículo 12 nos responde, né? Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho o quê? Experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como também de escassez. Então, ele sabia viver, sabendo que não ia ter nada para comer. Sabendo que aquele mês ia ser complicado. Sabendo que aquelas viagens que ele contou com muita gente, o pessoal não ajudou, não se envolveu, mas isso não tirava do coração dele a esperança, a confiança, porque ele teve muitas experiências de o quanto Deus o abençoou, de quanto a providência de Deus esteve sobre a vida dele. Então, ele sabia viver em prosperidade, mas também sabia passar, né, sem comida, sem vestimenta, né, e com necessidades básicas não sendo supridas. Talvez a gente não saiba o que é isso, né? Passar, né, 2, 3 dias sem comer, porque não tem o que comer. Não porque quando a gente, né, propositalmente diante do Senhor e façam isso, né? Você jejua diante do Senhor, você busca a presença dele, mas o fato de você ter fome e não ter o que comer, é isso que Paulo está dizendo, é essas experiências que ele teve, né? Então, ele experimentou fome, ele experimentou, né, a escassez, a abundância também e fartura. Então, ele tem experiência, né, em todas essas áreas, e pelo fato dessas experiências, de ter vivido diante do Senhor, né, isso fez com que ele estivesse sempre contente. Meu coração não está alegre só quando as coisas estão indo bem. Está tudo dando errado, não tem suprimento, mas nós continuamos confiando na presença do Senhor. Então, ele sabia, né? Estava contente quando tinha muito,
para comer e quando ele era privado do básico, do necessário, né? Então, o segredo do contentamento de Paulo é justamente o versículo 13. Um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Isso tem tatuagem com esse versículo. Nós temos isso nos para-choques, naquele para-barro dos caminhões, né? Temos isso nos comércios, nos lugares. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se você pegar esse versículo fora do seu contexto, e é o que as pessoas fazem, né? Então, trabalhando na Emplaca, o meu encarregado chegou um dia para mim e falou assim: ei, eu posso todas as coisas. Eu assim: por quê, querido? Porque Cristo me fortalece. Eu assim: que bênção, brother. Filipenses 4,13. Tu leu o 11 ou 12? Ele assim: não. E tem. Vai do 1 até o... É assim que vai, tá? Então, tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou que ele pode passar por dificuldades. Ele pode passar por tribulações. Ele pode passar por fartura, né? Por abundância. Porque Cristo é quem fortalece a vida dele. Então, né, Paulo usa esse verbo para dizer o seguinte, né? Eu sou forte, eu tenho força. Em quem? Em Cristo, pois Ele é quem me fortalece. Então, essa palavra fortalece é em quem eu coloco a minha força. Eu sou forte, sabe por quê? Porque eu coloco a minha força naquele que pode prover todas as coisas, naquele que pode mudar a realidade, naquele que pode fazer nova todas as coisas, naquele, né, que pode levantar alguém que nunca te conheceu e vir te abençoar. Né? Então, estava um programa de rádio com a senhora, ela estava passando necessidade. Ela deu o endereço dela e alguém que servia, um satanista que servia Satanás, pegou uma cesta básica e levou. E ela orou por aquela cesta básica. E quando o cara entregou essa cesta básica, ela pegou, agradeceu, e o cara deixou ela pegar e falou assim: a senhora sabe quem foi que mandou essa cesta básica para a senhora? Meu filho, uma coisa eu sei: quando Deus manda, até o diabo obedece. Glórias a Deus. Então é nesse sentimento que Paulo coloca a sua força. Eu posso todas as forças, porque a minha força não vem de mim, vem daquele que me fortalece. Então os cristãos, né, pelo fato de colocarem a sua força diante de Cristo, eles são capacitados a enfrentarem qualquer situação. Pastor Bílio, o que isso tem a ver com cada um de nós aqui nessa noite? E eu, né, estudando essa palavra, eu confesso para os irmãos que, né, eu sempre falo isso, né? Quando a gente prepara o sermão, né, e a gente não pode fugir daquilo que o texto está propondo, né? A gente está pregando em série, né? Então, uma hora ou outra a gente vai ter que tratar de assuntos que também são dificuldades nossas. Então, eu como pastor, como um servo do Senhor, também tenho muitas dificuldades, né? E preparando esse sermão, principalmente na parte da aplicação, né? Eu falo assim: eu apanho em casa e depois apanho junto com vocês aqui. Mas eu queria, diante do Senhor, que essa aplicação não gerasse em nós uma raiva daquilo que será falado, mas que gerasse em nós, né, um discernimento e um anseio para que o nosso coração de fato seja contente diante do Senhor, para que a gente sejam homens e mulheres, né, que tenham a alegria do contentamento. Eu fiquei pensando, né, que palavra oportuna para os nossos dias. A gente vai falar, por exemplo, da tecnologia dos nossos dias. Que bênção, não é verdade? Os nossos avós, os nossos bisavós, eles nem sonharam, não é verdade? Com aquilo que hoje, o acesso às facilidades que nós temos, né? Que vivendo aqui no século 21. Eu fico pensando, né? O pessoal mais velho, né? Pô, vai matar um frango 10 horas da manhã. Vai sapecar ele, né? Vai tirar a pena. Vai preparar, né? Todo esse processo. Vai no anildo hoje, já tem até temperado já, né? Até assado já tem, gente. Não é verdade?
Vim da casa da mãe domingo passado, apanhei, comprei um frango assado no caminho. Já tá assadinho, só chegar e comprar. Os nossos antepassados não tinham essa facilidade. Não é verdade? Hoje a gente tem no celular, né? Tem pessoa que tem aplicativo, tem streaming, tem uma série de coisas. Eu ainda peguei, né, da época de virar a antena ainda, né? Tinha manchete, tinha aquelas estações assim mais antigas, né? E a gente ficava lá girando aquela antena no bambu que tinha 2 tampas de panela, né? Se você rir, você vai se entregar aí, né? Então o cara girava aquilo e passou, volta um pouquinho, como é que tá agora? Tá meio chiado, um chuvisco, não era assim? Eu peguei essa época ainda, né? Os nossos filhos não têm noção do que seja isso, não é verdade? E em contrapartida, né, o que deveria ser algo que gerasse no nosso coração um contentamento, uma alegria, né, pela facilidade que nós temos, né, pelo contrário, tem gerado, né, um descontentamento sem precedente. E, infelizmente, esse descontentamento atinge também nós cristãos. Não atinge só as pessoas lá de fora. Não atinge só o ímpio. Atinge também os cristãos. Né? Eu fui de uma época, né, que a mãe fazia peixe ensopado. Eu não gostava de peixe ensopado. Eu comia arroz e molho. E jamais a minha mãe assim, não, vou fazer um ovinho para ti, meu filho. Oh, querido. Vou fazer um nuggets para ti, vem cá. Jamais a mãe falaria isso pra gente. Né? Não queres comer isso aqui? Queres que a mãe pede para ti? Hã? Os nossos filhos reclamam da comida. Estão entediados, nossos filhos. Quem tem filho adolescente, né? Estão entediados. Não pode contrariar. Ah, mas eu contrario. eu quebro toda essa falácia moderna de que o adolescente, que a criança não pode ter frustrada. Quantas vezes o pai tinha prazer de dizer, tu não vai. Mas todo mundo vai. Mas tu não és todo mundo, querido. Vai ficar em casa. E o cara ficava mordido com aquilo, né? Todos esses nãos que eu recebi forjou em mim algo. Forjou em nós um caráter. Toda dificuldade que nós tivemos quando infância gerou em nós caráter. Não é verdade? A minha bicicleta, eu já tinha 12, 13 anos, uma bicicletinha usada, né, uma cruzinha azul com preta. Quando eu cheguei em casa, eu vi aquela bicicletinha novinha lá da casa. Mãe, ninguém essa bicicleta. O teu pai comprou para ti, do Lino. Que alegria no coração. Meu, que felicidade. O olho brilhava, né? Tu ficava com aquilo ali, né? Na mão. Os nossos filhos têm tudo e ficam só reclamando. E sabe o que é mais triste, meus irmãos? É que nós, a geração que não teve nada, a geração privada de muitas coisas, né, se mata para tentar agradar, né, uma geração ingrata como é a geração que a gente tem visto. Então, se eu não tive, o meu filho vai ter que ter. Para e pensa, né? Quantas coisas você cresceu, aprendeu, dá valor pelo fato de tu nunca ter dado, ter ganhado isso na infância. Na verdade, pega uma criança hoje, quer transformar um monstro, pega uma criança hoje, dê tudo o que ela quiser. Não chame atenção, né? Não repreende. Vai gerar, né, um adulto terrível. Só que o descontentamento, ele não fica só para as crianças. Nós adultos também somos descontentes. As mulheres são descontentes com o seu corpo. Os homens, muitas vezes, estão descontentes com o seu carro. Então, às vezes, a gente começa, né, a olhar para as coisas que nós não temos e ignoramos aquela que nós temos. Então, o descontentamento, meus irmãos, é como um câncer. Ele é um câncer silencioso que vai matando a cada um de nós. Então, eu preciso me enquadrar num padrão para que as pessoas me vejam, né, e acham que eu seja bonita ou bonito, ou isso, aquilo, né?
e eu fico descontente com o meu corpo. Aí eu estou no CEPOM, aí eu estou orando por alguém, né, de 19 anos, com um tumor na perna, da grossura de uma bombona d'água dessa. E que ele está feliz pelo fato de que vai amputar a perna. E o fato de amputar a perna vai arrancar esse tumor. Então ele vai para casa feliz, com uma perna. Porque ele foi, né, livre de um tumor. Consegue perceber isso? Então a gente está buscando, né, um contentamento das coisas, e as coisas não trazem contentamento, são bênção, são coisas que Deus permite que a gente tenha, mas isso, de fato, não supre a minha necessidade. Então, quando eu olho para minha casa, para minha esposa, para o meu carro, esse meu cachorro é um cara desfeito, cara, que isso que é, gente? Passei na casa do vizinho, pensa num cachorro bonito, rapaz. Uma pelagem bonita, né? O meu tá cheio de carrapato, cheio de coisa, né? Eu começo a murmurar, né? E alguém já falou muito acertadamente que a murmuração é o cântico, o louvor do inferno. Então eu começo a dizer assim, ó, a minha vida, que vida sem sentido, né? Aí o que eu faço? Eu olho pro Instagram. Meus irmãos, no Instagram, todo mundo é feliz, magro. Já viram isso? Às vezes eu gravo uns vídeos meus, eu posto no... Eu tô tão magro nesse vídeo, né? Meu Deus do céu, fiquei tão magro nessa foto. É o ângulo que pega, na verdade, né? Pessoalmente, vocês percebem que não é isso tudo que tá no Instagram, na verdade? Então, o cara tava ajudando uma pessoa, né? Até que eu falei isso aqui. Ela mora na parte mais baixa, né? Nós moramos na parte mais alta, ela mora na parte de baixo. Eu sempre vi ela, ô, tudo bem, tudo bem. E um dia, 1 hora empurrando o carro dela para fazer pegar. E o carro não tinha bateria, pô. Que loucura, né, cara? Aí eu falei, filha, tu fica aqui dentro aqui, ó. Tu segura o teu braço aqui, ó. Deixa o volantezinho reto, tá? Nós vamos te empurrar, querida. Ela botava o carro em cima da calçada e tirava. Eu falei, meu Deus. Depois de 1 hora de sofrimento, ela assim pra mim assim, ô Billy, eu achei que tu era um cara mais alto, pô. Eu te vejo descendo em cima do morro, pensei que tu era um cara mais alto. Eu assim, não, é pra acabar, né, cara? 1 hora empurrando o carro sem bateria pra ser chamado de pequeno ainda, cara. Então nem tudo, as aparências enganam. Não é verdade? Eu ver um artista na televisão, ver pessoalmente é outra coisa, né? Então o ruim é quando nós não nos alegramos com aquilo que Deus nos dá e projetamos algo, né? Quando eu tiver esse peso, essa altura, o cabelo, a roupa, e a gente esquece de viver e se alegrar com aquilo que Deus já nos tem dado. Sabe o que o descontentamento revela? Revela algo mais profundo. Tem algo por baixo desse descontentamento. A falta de alegria e satisfação em Cristo. Se o nosso coração estiver satisfeito em Cristo, se a nossa alegria for de fato a presença de Deus, a gente será alegre em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a viver alegre porque ele tinha em Cristo, né, a âncora para a sua vida. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esse era o sentimento dele. Eu considero tudo como perda, como refúgio, pela sublimidade do conhecimento de Cristo e ser achado nele. É isso que move um coração rumo ao contentamento. E o maior motivo, meus irmãos, do nosso descontentamento é, de fato, uma espiritualidade rasa e sem compromisso. Então, se você está procurando o anseio do teu coração naquilo que você consegue apalpar, pegar, a má notícia é que essas coisas não suprem. Eu acho que já estou 5 anos fazendo capelania hospitalar. Eu nunca visitei alguém no leito de morte, né? Muita gente orou, já morreu na hora, né? Já morreu no mesmo dia, no outro dia. Nunca eu vi um deles dizer para mim assim, ô Billy, é o seguinte, cara, pá, eu só tenho um arrependimento na minha vida. Qual foi? Pô, não consegui comprar o carro que eu sonhava.
Nunca vi alguém falar isso. Ei, eu fiquei de mal, eu fiz tanta coisa, né? E se de fato eu pudesse viver mais 10, 15 anos, eu entregaria tudo. Porque essas coisas são bênçãos de Deus, mas não suprem os anseios do nosso coração. Mas Paulo aprendeu a ser contente. Significa o quê? Que há esperança para nós também. Nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, aprendermos. E sabe qual é a nossa maior dificuldade, meus irmãos? Estou já finalizando, tá? A nossa maior dificuldade não é quando nós estamos passando por privações, por escassez, quando nós somos humilhados. Conheço pessoas que estão totalmente quebrados, financeiramente falando, moralmente falando, mas ele não se rende. O orgulho é mais forte do que ele. Mas a grande maioria das pessoas, quando está humilhado, quando está em escassez, em dificuldade, ele o quê? Ele se dobra diante do Senhor. O nosso maior problema, meus irmãos, é quando nós somos exaltados. É quando nós temos em abundância, é quando a fartura vem, que geralmente o nosso coração se perde. Como é fácil, né, você colocar a sua confiança naquilo que você tem, né, quando Deus, na sua misericórdia, abençoou a sua vida. Então, muitas pessoas, né, na Implac tinha esse hábito, né? O cara, ele era bom na máquina. Aí, né, elevavam ele a um cargo de supervisor, de líder, né, de coordenador. E daí ele é alguém que está trabalhando contigo. Agora colocaram ele numa posição de liderança. Ele fica arrogante. Por que ele se perde? Porque o orgulho, a soberba sobem ao coração. E não pensem, né, que cada um de nós também não tem que lidar com isso também. Quando estamos em abundância, geralmente o orgulho, a vaidade tomam conta do nosso coração. É mais difícil, meus irmãos, você lidar com a fama. É mais difícil você lidar, né, no tempo da bonança, da fartura. Quando Deus derrama sobre a tua casa, né, as bênçãos dos céus, e ao invés de nós nos dobrarmos diante daquele que abençoa, eu faço da bênção um ídolo do Senhor e me afasto dele. Né? O pastor Rodrigo contava a história daquela família, né, que ia para a igreja de pé, depois iam de ônibus, depois de bicicleta, e sempre ali. Aí compraram um carro. E nunca mais foram na igreja. Lembra essa história? E a menininha falou, a menininha, eu sei, tchau, igrejinha, não precisamos mais de você. Agora a gente vai curtir a nossa vida. Então Deus abençoa. E nós colocamos o nosso coração na bênção. E nos perdemos em relação a isso. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que eu também sou tentado nessas áreas, de reclamar das coisas. E às vezes a Pamela me repreende. E eu paro e penso, é verdade. Moro numa casinha de madeira simples. Na parte de baixo da minha casa, pessoas de 60 anos de idade morando de aluguel. E Deus falou comigo assim, poxa vida, uma casinha de madeira dessa, né, para alguém que está morando de aluguel, é algo maravilhoso, não é verdade? Pô, esse meu carro, rapaz, pensa num carro que parece que vai cair as portas. Vai andar de ônibus. Eu deixei o carro na oficina e vim de ônibus para casa. Vai morrer, cara. Que enjoado. 14 anos, todo dia, perdi o costume. Não é verdade? E às vezes o nosso coração se perde porque a gente não é grato por aquilo que Deus tem dado para a gente. Eu quero fazer coro com Paulo, né? Eu quero aprender a ser essa pessoa também, sabe? Uma pessoa grata. Como é maravilhoso você conviver com pessoas que têm o coração grato. Não é verdade? Porque senão a gente vai ficar numa amargura tão grande, né? Ah, que bênção até esse dia, né?
essa chuva, né? Esse vento, né? Meu Deus do céu, que calor que tá hoje, né? Meu Deus, que friagem. A minha avó era assim mesmo, meu pai. Ai, que friagem, ai, que friagem. É calor, é calor. E a gente acaba ficando um adulto e fica sempre murmurando. O segredo do contentamento é a força que vem de Cristo. E se Ele nos fortalecer, nós poderemos dizer, né, a todos os pulmões, dizer, tudo posso, naquele que me fortalece. Que Ele nos ajude, meus irmãos, e que tenhamos um coração grato, contente, satisfeitos na presença de Cristo. Amém?